Como contratar uma pessoa para sua agência no dia de hoje, no dia de amanhã, daqui para frente. Esse é o tema do vídeo de hoje. Outro dia eu estava compartilhando um conteúdo dentro do Agents Valley, o meu canal no Telegram. Se você ainda não conhece esse canal, tem aqui na descrição do vídeo, tem um link para você acessar esse canal. Esse canal é um canal voltado para donos de agência, freelancers e consultores, pessoas que trabalham com prestação de serviços de marketing digital, criação de sites, enfim, que se relacionam com esse meio do digital. E eu perguntei o que você precisaria melhorar no seu processo de contratação de pessoas. O que você acredita? Porque eu mandei lá um conteúdo vasto sobre contratação de pessoas e tal, e aí no final eu mandei essa pergunta. E aí 31% das pessoas falaram que gostariam de melhorar a avaliação comportamental das pessoas na entrevista. 20% disse que gostariam de melhorar os testes técnicos e 16% gostariam de melhorar os roteiros, ou o roteiro de perguntas na entrevista. Então o vídeo de hoje é para ajudar você que ainda não estava participando do canal, é para ajudar você que estava no canal do Telegram a contratar melhor. E eu estava numa mentoria outro dia, até dar o crédito muito bem para o pessoal da Resultados Digitais. Foi um dia incrível, um primeiro dia onde nós recebemos um conteúdo muito massa sobre desenvolvimento de liderança dentro das agências, e no dia seguinte eu tive a oportunidade, nós ganhamos uma mentoria com o Douglas, que é o diretor de operações da Resultados Digitais, e a gente falou muito sobre talentos, pessoas, e eu me preocupo bastante, eu tenho me preocupado, acho que esse ano possivelmente é uma das coisas que eu estou mais dedicando meu tempo, sobre liderança e entender como que a gente pode fazer da Mestre o melhor ambiente para as pessoas e atrair talentos cada vez melhores, E manter as pessoas ou engajar mais as pessoas que estão aqui dentro para que elas continuem desenvolvendo um trabalho massa dentro da Mestre. A linha geral é, se você fizer uma boa contratação, se você fizer critérios bem certos na contratação, a chance dessa pessoa sair é muito pequena. Porque se você validar todos os pontos necessários para dizer se a pessoa tem aptidão técnica, aptidão comportamental, se ela realmente está alinhada com os valores da empresa, se você fez essa validação, dificilmente ela vai sair por esses aspectos. E normalmente ela sai por esses aspectos. Então, só reforçar um lado, talvez a tua percepção não seja igual à minha, eu quero botar na mesa a minha percepção sobre a saída de um colaborador. Quando uma pessoa sai, tem alguns motivos específicos. Ela pode sair por desalinhamento cultural, então ela não acredita na mesma coisa que a empresa acredita, então vou botar de um jeito bem genérico, tá? Você não acredita que, a performance deveria ser reconhecida através de metas claras. Talvez esse seja um dos grandes desafios aqui da Mestre. A gente tem meta muito clara. Tem pessoas que acreditam que o melhor jeito de promover pessoas é por tempo. Então a gente tem um desalinhamento. E tá tudo bem ter esse desalinhamento. Tem pessoas que vão e tem empresas que acreditam mais nesse modelo, enquanto a gente acredita nesse modelo de cá. Tá tudo bem. Tem pessoas que vão ter um espírito mais individualista, enquanto a gente busca um espírito mais colaborativo. Então, isso acaba gerando um desalinhamento. Estou aqui sendo bem genérico, tá? Não é um caso específico de uma pessoa, mas é um caso que eu acabo olhando. Tem o desalinhamento frente à liderança, então a pessoa também pede desligamento, normalmente voltado a quem está liderando ela. Então, se eu não tenho um alinhamento, não só com a empresa, mas um desalinhamento com o meu líder, eu normalmente peço para sair. Se eu não estou me sentindo confortável, se eu não estou me sentindo feliz com o jeito com que eu tenho a minha postura dentro do time para com o meu líder, eu vou pedir para sair. Tem também o desalinhamento financeiro, que é uma das causas que acaba acontecendo no mercado de marketing digital, acontece com uma frequência bem razoável, das pessoas entenderem que tem uma oportunidade financeira diferenciada para ela no mercado e elas buscam essa oportunidade diferenciada, e a gente aqui tem um comportamento de não cobrir ofertas, a gente entende que a nossa trilha está bem definida e se a pessoa quiser crescer, ela vai ter esse modelo de metas para poder crescer, então é a hora que a gente pode perder uma pessoa por desalinhamento financeiro. Tem um desalinhamento que é um dos desalinhamentos mais chatos, que eu acho que está muito na mão do recrutador, que é o desalinhamento técnico. Então, quando você contrata uma pessoa para fazer algo e ela não desempenha esse papel. Então, vou ter uma pessoa que vai gravar vídeo aqui comigo. Se a pessoa nunca mexeu numa câmera, nunca gravou nada, como é que ela pretende desempenhar o trabalho? Como é que eu não validei isso na entrevista, Como é que eu posso validar isso dentro da entrevista? Porque desligar uma pessoa porque ela não sabe fazer o que ela se propôs a fazer é uma das coisas mais chatas que tem, mais estressantes, e pode, como nós somos prestadores de serviço, a agência digital é um prestador de serviço, é o mais complicado porque isso vai prejudicar os seus clientes. Então eu já tive experiências, infelizes experiências, que a responsabilidade é 100% minha, de trazer uma pessoa e ela não conseguir desempenhar
e o cliente ficar sem o trabalho específico para ele. Isso lá no começo da Mestre era um problema, eu acredito que hoje, nos dias de hoje, a gente tem isso muito bem resolvido. Falando dos 3 aspectos aqui que eu quero trazer, que são os 3 pontos de melhoria de quem está lá no Agents Valley. Se você não está, mais uma vez, tem o link na descrição, você clica lá, abre no seu Telegram. Se você não tem o Telegram instalado, instala lá só para você acompanhar o Agents Valley, beleza? Então, primeiro item, avaliação comportamental. O que você quer avaliar no ponto de avaliação comportamental? Você quero saber se a pessoa é louca ou não. Não tem nada a ver com isso. A avaliação comportamental, ela é simplesmente para você ver qual é o estilo da pessoa, como você tira o melhor da pessoa e nas situações do dia a dia, como é o melhor jeito de se comunicar com ela. Então, a gente usa aqui, os profissionais de RH são as pessoas mais certas para poderem avaliar. E se você, sou uma agência pequena, Fábio, ainda não tenho um profissional de RH, eu recomendo que você estude sobre o método DISC, D-I-S-C. O método DISC é assim amplamente utilizado, é o que a gente usa aqui na Mestre, para poder entender o perfil comportamental daquela pessoa, se ela está bem direcionada para a vaga. Por exemplo, se eu vou ter uma pessoa que ela vai ter atendimento ao cliente, o C do DISC é um perfil comunicador. Ela tem que ter alguma coisa de comunicador. Se ela estiver próximo a 0 do perfil comunicador e ela vai fazer atendimento do cliente, alguma coisa está errada. Então ela tá se candidatando para uma vaga de atendimento e ela naquele momento que respondeu o DISC, ela tem 0. Estou radicalizando, tá? É difícil dar 0, mas muito baixo de comunicador. Ela possivelmente vai ter problemas para conseguir desempenhar o trabalho dela. Então eu posso fazer, pela avaliação comportamental, eu posso até mesmo fazer a eliminação de alguns currículos. Eu não gosto muito de só ver o teste, né, do DISC para cortar, mas eu já chego na entrevista com aquela sensação, com aquele pré-conceito, né, com algo já bolado na minha cabeça que eu vou ter que resolver durante a entrevista. E aí eu vou sentir, possivelmente na entrevista, que a pessoa vai estar retraída, a pessoa não vai conseguir se expressar corretamente e isso vai acarretar, vai dar problemas no trabalho dela no dia a dia. Aí a linha é, talvez ela tenha outras habilidades para outra função, que não exige o contato direto com o público, né, ou contato direto com o cliente. Ainda falando do DISC, por exemplo, o I é de influência, então possivelmente você vai ter que ter pessoas na área de vendas com um I bem alto. Então a pessoa que não tem um I razoável, vamos colocar, em vendas, ela não vai conseguir exercer a influência dela na hora de ter argumentos de venda, na hora de conversar com uma pessoa, na hora de pensar e colocar as ideias dela e ser persuasivo o suficiente para conseguir convencer a outra pessoa de que a ideia dela, né, no caso o projeto, vai ser interessante. Então é legal você estudar o DISC porque você vai ver que tem certas áreas que você pode adaptar ali e deixar bem claro, tá bom? Então tem avaliação para quem vai trabalhar com design, com desenvolvimento, com conteúdo, com SEO, com links patrocinados, com inbound, cada um tem o seu perfil, mas é importante que você olhe qual é o perfil da vaga na sua agência. Não adianta falar, Ricota, qual que é o perfil do profissional de SEO? Não sei. Seu profissional de SEO tem contato com o cliente? Se tem, você tem que ter uma avaliação diferente. No meu caso tem. Agora, se no seu não tiver, passa por um atendimento, ele não precisa daquela habilidade. Então eu posso desconsiderar um dos itens. Ficou claro? Tudo depende da sua empresa. Agora falando de outro teste que a gente usa com uma frequência assim, que oscila, mas eu gosto de avaliar, que é o teste dos sabotadores. Tem um livro muito bacana, se você jogar teste dos sabotadores no Google, e esses dois testes, na verdade, os que a gente usa estão aqui na descrição, tá? Aqui embaixo tem link para fazer os dois testes. Esse teste dos sabotadores vai mostrar para você o que é que, vamos dizer, vou resumir aqui para você, o que é que tira energia daquela pessoa. Tem gente que é hiperrealizadora, então nunca está satisfeito pelo que está produzindo, então você tem que saber administrar, ajudar aquela pessoa a reconhecer os marcos de sucesso. Tem gente que tem muita ansiedade, tem gente que tem o hipervigilante, ou seja, está sempre pensando, mano, vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema. E essa pessoa tem que ter outras pessoas no grupo que consigam balancear ela. Porque se você juntar um monte de pessoa de hipervigilante, né, que é um dos sabotadores, e no livro explica muito bem como tratar, é legal você comprar esse livrinho, é baratinho também. Imagina ser um grupo com 5 pessoas e as 5 são hipervigilantes lá no talo. Mano, é assim, pessoas olhando um pro lado do outro, aquele tá sempre com o pé atrás, tá sempre pensando no pior, tá sempre olhando o lado negativo e pensando, cara, vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema. Obviamente, uma hora a bomba estoura e as pessoas vão pedir, vão ter o desligamento. Então é legal controlar o time e até mesmo o RH sabendo disso, ele pode promover e ter cuidados mais específicos com essas pessoas para ajudar elas a equilibrarem as emoções durante o dia a dia, tá? Então, inclusive o próprio líder, tá? Se o líder for avaliar
está contratando alguém, fazer o DISC, fazer o teste de sabotadores é o jeito mais interessante para que você saiba como tratar o seu time. Qual é o tom de voz, qual é a forma de se comunicar, com o que eles se preocupam, o que tira energia, o que coloca energia. Então, a avaliação comportamental prévia passa pelo DISC e pelo teste de sabotadores. No dia, o que a gente avalia? A gente olha os nossos valores, nós colocamos os nossos valores na mesa. Então a gente tem esse caderninho aqui na Mestre, onde sempre o RH vai fazer entrevista, a gente abre nessa folha aqui e a gente tem os valores da Mestre. Você ainda não sabe quais são os valores da Mestre, aqui, aqui embaixo no campinho de descrição vai ter um link para uma LP, onde você vai poder conhecer os valores da Mestre, mas a gente mostra quais são os nossos valores, ou seja, o que não é negociável pra gente. Nós temos o foco em resultado, melhoria contínua, ou seja, a pessoa tem que estar aprendendo algo novo, cliente em primeiro lugar, então cuidar do cliente como se fosse a gente mesmo, porque é um valor que eu fiz questão de colocar, porque antes de ser dono, né, ter criado a Mestre, eu trabalhava para uma pessoa, para o Elias, que veio se tornar meu sócio na Mestre, né? Abrir a Mestre junto comigo. Eu trabalhava para ele com o olhar de que aquela empresa dele era minha. E foi isso que me credenciou a ter uma empresa junto com ele, porque eu cuidava como se fosse meu. Então, se a gente cuidar dos nossos clientes como se a empresa deles fosse nossa, a gente vai estar sempre entregando o maior valor possível para um cliente. Tem criatividade, porque a gente, por ser requisitado, por ser um dos melhores do mercado, por estar sempre buscando o topo do mercado, a gente vai encontrar os problemas inéditos. E na hora dos problemas inéditos, se você não tiver criatividade, não vai adiantar em nada. Sem mimimi, o famoso, se vai acontecer problema, vai ter BO, vai ter treta, vai ter tudo, mas e aí? O que você faz com essa informação? Como é que você continua andando em frente? Ao invés de você ficar olhando para trás e tem um problema, como é que você anda para frente? E por último, ser Mestre Lover, não simplesmente só amar a Mestre, mas amar as pessoas ao seu redor, gostar das pessoas, ter empatia por elas, respeitar elas e gostar de fazer o que você faz todos os dias. Não dá para ter uma pessoa dentro do trabalho, sei lá, fazendo SEO todo dia, eu odeio SEO, eu queria ir mesmo para, sei lá, links patrocinados, eu acho que SEO orgânico não vira, eu deveria fazer anúncios. Cara, você está na posição errada, troca de área, mas não fica fazendo o que você não gosta. Ou às vezes a pessoa fala, eu só tô aqui por passagem, porque o que eu quero mesmo é ser analista financeiro, que não tem nada a ver com marketing digital, uma coisa totalmente diferente. Ou sei lá, eu gostaria de ser botânico. Sei lá, não tem nada a ver com marketing digital, literalmente nada a ver. Beleza, cara, se você não quer ter essa profissão, é melhor você não estar na Mestre. E a gente também tem algumas formas de como a gente vive esses valores aqui embaixo, mas enfim. O fator principal é mostrar esses valores para a pessoa e colocar assim, como que a gente faz a pergunta? É óbvio, se eu falar, você está alinhado com esses valores? A pessoa fala, lógico que eu tô aqui na entrevista, eu quero passar na entrevista. Mas a grande sacada é perguntar, dentro dos seus valores pessoais e de que você já teve profissionais, qual valor falta aqui? Então, se você tivesse que incluir um sétimo valor, qual valor falta? E nessa pergunta eu quero entender para a pessoa o que é importante para ela. Pelo menos um valor que é importante para ela. E aí a pergunta seguinte é, considerando que você é dono agora dos valores, você tem que tirar um valor para colocar o seu. E aí é nessa hora que você vê a pessoa tentando negociar valores. E tem alguns valores pra gente, que eu não posso falar aqui no vídeo público, porque senão a galera vai saber na hora da entrevista, que não são negociáveis. Então você tem que escolher o que não é negociável para você. Desses 6 valores que eu tenho, desses 4 aqui, se tirar desses 4, a pessoa não tem conexão comigo. Tem gente que fala, se tirar qualquer um dos 6, não tem conexão. A pessoa tem que fazer uma mágica. E tem pessoa que faz mágica, tá? Só para adiantar que tem pessoa que consegue resolver o problema. Tem que ser criativo no caso, né? Mas é legal ver a percepção. Às vezes a pessoa fala, meu valor é muito similar a esse de vocês, com a sua explicação. Então acho que eles podem somar. Então essa jogada é uma jogada inteligente. Eu quero entender se a pessoa está alinhada, né, com o padrão, vamos dizer assim, com um caminho de vida muito próximo com o nosso. E essa é a avaliação que o RH precisa fazer na entrevista, né, principalmente. Fora avaliação de índole, enfim, de dia a dia, de tom de voz, de forma como conta as experiências anteriores, enfim, para saber se a gente está no mesmo tom que a equipe que ela vai se encontrar. Então, se a pessoa chega com muita soberba ou então a pessoa é muito boçal, cara, possivelmente ela vai ser eliminada na hora da entrevista. A gente quer uma pessoa que se interesse por estar aqui, que chegue no horário, que buscou informações sobre a empresa, que queira ter as informações ali dentro e não só uma pessoa que responde perguntas, sendo bem boçal, sim, não, ou uma pessoa que possivelmente se acha melhor, né, a única bolacha e a melhor bolacha do pacote, né, como se fosse esse tipo de coisa. A gente entende que existem pessoas muito boas que trabalham aqui na Mestre, mas a gente entende que a união é muito mais importante do que uma única estrela, né? Agora indo para a linha do teste técnico. O que eu quero dizer para você é, seja prático. Fuja do sim, conheço isso. Então é o famoso, você conhece a ferramenta da RD Station? Sim, conheço. Você já trabalhou com ela? Já.
É uma pergunta muito vaga, você já trabalhou com ela? Então, a grande já trabalhou com ela? Ah, então tá aqui, ó. Então, beleza. Qual o seu grau de inglês? A pessoa fala assim, avançado, né? Sempre coloca antes o famoso avançado ou intermediário para avançado, leitura avançada. Então, beleza. Então tá aqui um texto em inglês para você interpretar e você traduzir aqui para mim. A pessoa trava na hora. Se você precisa realmente de uma pessoa que saiba ler inglês, coloca o texto em inglês para ela, fale para ela interpretar e vocês podem conversar depois. Se você manja de inglês e tal, quiser fazer uma entrevista em inglês, manda bala e valida a pessoa, mas faça o teste prático. Por exemplo, em inbound a gente mostra que, ó, beleza, manja inbound, veio para isso, beleza, toma aqui. Mostra a ferramenta, faz agora. Eu não sei exatamente qual é o teste que o pessoal de inbound faz, mas possivelmente faça uma segmentação, simule que você vai fazer um envio de um e-mail negativando tal público. Pronto. Já seria uma validação ótima que eu conheço, né, que a pessoa conhece da ferramenta. Tem gente que não consegue, fala que faz, mas na hora de botar o teste, não sei fazer. Ou, por exemplo, em mídia. Abre o gerenciador de anúncios lá do Facebook e fala para a pessoa fazer um remarketing. Olha, essa é a página, eu quero que você faça um remarketing assim, cria um público assado. Tá aqui o banner, tá aqui a mídia, eu quero que você chegue no pronto e salve como rascunho. É isso. Vão ter pessoas que não vão conseguir performar e é muito melhor do que, na sua experiência anterior? Assim, claro, não, porque eu gerenciava a conta de X, P, T, O, eu fazia isso, eu era responsável pela conta da Ambev, da não sei o que, tô vendo ali o H-Core, do H-Core, tô vendo, da Sadia, eu era responsável por tudo. Era. Então, você tá agora nessa vaga de analista de mídia aqui, né, que você tá falando. Beleza, então você manjava de tudo, manjava. Então agora faz aqui a campanha para mim, porque é isso que eu tô precisando. Você tem que validar tecnicamente e na prática se a pessoa sabe fazer ou não. Se você não validar isso, é a hora que daqui 3 meses, quando você for fazer e for rever, será que eu devo continuar, né, encerrar o contrato de experiência e contratar a pessoa por um período indeterminado? Será que eu vou renovar? Então, na hora que você não faz esse teste, é a hora que ali com 90 dias você vai correr o risco de ter que desligar a pessoa. Então não tenha medo de fazer o teste. Não é chato. A entrevista é exatamente para isso. Só cuidado para alinhar a expectativa. Não vai botar um teste ultra foda para a pessoa, sendo que ela está se candidatando à vaga de Júnior 1. Então acho que você tem que saber balancear para os níveis que você quer. Se a pessoa está se candidatando para uma vaga de sênior, cobre mesmo nível de sênior. Se é uma vaga de pleno, uma vaga de pleno. Se é de júnior, a de júnior. Se é de estagiário, possivelmente você não deve nem ter teste técnico, porque o estagiário não deve saber de nada, né? Ele está aprendendo, ele está saindo da faculdade. Muito cuidado, porque às vezes tem até gente contrata estagiário que fala, eu quero estagiário com conhecimento de Google AdWords, Facebook Ads, RD Station, MailChimp e BI, Tag Manager. Isso é um estágio, vaga de um estágio. Cara, se achar um estagiário assim, me avisa que eu contrato ele, sem ser estagiário, tá? Eu contrato ele como, talvez, pleno, se o cara souber fazer tudo isso. Mas, dificilmente, no estágio, você vai conseguir uma pessoa que consiga fazer um teste prático, técnico. Ela tá lá para aprender. Então, ali, o que você tem que avaliar é o comportamental e a motivação da pessoa. Por último, um roteirinho, né? Separei um roteirinho do que você pode fazer, que é o que eu uso. Não é o melhor roteiro, disclaimer grande, não é um roteiro que eu peguei de um profissional de RH, não é um roteiro que eu li na internet, é o roteiro da minha vida. Eu vou tirar aqui de lado, né, o teste técnico, vou tirar aqui a avaliação do DISC que você faz anteriormente e eu sempre começo com quebra-gelo. Né? A minha linha é sempre assim, a pessoa chegou, eu jogo o famoso quebra-gelo de elevador, né? Se o tempo tá legal, se foi fácil da pessoa chegar até aqui, se a pessoa já conhecia a mestre ou não, às vezes a pessoa já conhece, me reconhece ou fala para RH, eu acompanho os vídeos do Fábio, é um ótimo quebra-gelo. O primeiro momento é que você faça a pessoa sentir à vontade. Né? Então, liga o ar-condicionado, eu já vi entrevistas onde pessoas desligam o ar-condicionado, deixam um lugar abafado para deixar um campo, né? Uma pressão. Eu acho que isso é bem 1950, não vou nem falar bem 1990, mas bem 1950, se você fizer esse tipo de coisa, desculpa, tá sendo uma imbecilidade gigantesca você fazer esse tipo de coisa, tá? Trate a pessoa bem, porque se ela se sentir bem, ela vai trabalhar bem na sua empresa. Então trate bem, oferece água, oferece banheiro. Já saí de muitas reuniões comerciais sem me oferecerem usar banheiro no final. Pergunte se a pessoa quer ir no banheiro depois da entrevista, que é importante. Você não sabe quanto tempo ela vai demorar para voltar para casa ou para ir para o trabalho onde ela trabalha. Então ofereça, né? Seja cordial, porque mostra respeito pela pessoa que está dedicando tempo para você também. Então ali dentro, quebrei o gelo, bati um papo, sei lá, se a pessoa tem uma camiseta, uma camisa, alguma mensagem na camiseta, às vezes já vi, às vezes capinha de celular com alguma mensagem diferente, eu sempre observo a pessoa para conseguir fazer a quebra de gelo. Segundo, eu entro na conexão, numa zona de segurança para a pessoa, porque ela precisa começar a falar de algo que ela domine. Se eu chegar falando para ela, toma aqui, faz o teste técnico, ela vai desmontar, ela não vai se sentir num ambiente confortável. Né? E eu preciso que ela tenha concentração, porque a gente sabe que no dia a dia a pessoa não vai estar nervosa.
se ela foi contratada para funcionar, ela não vai estar nervosa. Então, naquela situação, a pessoa está nervosa. Então, tudo está à flor da pele. Então, tem que deixar ela numa zona de conforto e falar, olha, nós temos uma entrevista, 1 hora e meia, pode ficar tranquilo, vai dar super tempo de poder te atender, conversar com você. A gente começa, normalmente, pela análise do currículo. Por quê? Porque é onde a pessoa domina. Ela escreveu aquele currículo. Então, a gente fala pela formação. Ah, você se formou? Ah, foi ali na Unip, ou foi ali na Unicamp, ou foi na USP, ou foi na faculdade tal. Não importa a faculdade que nem na Mestre. A gente só quer que ela fale, ah, sim, entrei no ano tal, me formei no ano tal, depois eu fui para tal empresa, eu morei em tal lugar. A gente tenta achar pontos de conexão para ela contar a história dela e chegar no momento mais calmo, porque ela vai estar calma onde ela domina realmente. E aí a gente entra nos detalhes de mudanças de vagas. Então deixa ela contar, deixa ela se soltar. E às vezes ela já vai falando, às vezes não. Mas eu tenho que entender, eu gosto de entender os porquês das mudanças. Então, por exemplo, hoje a gente estava numa reunião de pitch, não era uma reunião de entrevista, mas uma pessoa estava contando para mim, eu não sabia, que ela tinha morado fora do Brasil. Então, morei 5 anos fora do Brasil. E para mim começou a ligar assim, por isso que a pessoa é assim aqui dentro da empresa. Ela sendo sendo a profissional que é desse jeito, agora faz sentido o lugar que ela morou, porque tem o fator cultural que acabou integrando junto a ela. Então, se eu soubesse isso na entrevista, eu poderia esperar reações da pessoa com aquele movimento cultural que ela teve. Ah, eu morei, sei lá, muitos anos, sei lá, numa cidade do interior. Eu sei que a pessoa vai ser muito mais caseira, uma pessoa que conversa um pouco mais tímida, uma pessoa que, sei lá, talvez não tenha a manha, vamos colocar aqui em São Paulo, quem mora em São Paulo sabe, São Paulo, mano, é dinâmico, o pau come, né? Eu nasci em Minas, vim para São Paulo até os meus 15 anos, morei em São Paulo. Meus pais fizeram mais ou menos esse trajeto comigo, com meu irmão, mas meu pai sempre trabalhou em São Paulo e ele sempre fala, meu, São Paulo tem pegada, velho, a parada acontece, a galera tá assim, 4 horas da manhã, tem britadeira na rua, destruindo a rua, tipo, você não vai achar isso em Itajubá, velho. Itajubá, 8 horas da manhã, que o padeiro vai botar o pão passar, daqui, 3 horas da manhã, o padeiro já assou 5 fornadas de pão, tipo isso, sabe, a gente brinca nessa lógica, então a pessoa ainda vai se acostumar com o dia a dia e ao mesmo tempo o contrário, se você é uma agência do interior e vai vir uma pessoa super acelerada, que morou sempre capital, você tem que saber lidar com aquela pessoa no dia a dia. Então essas transições são importantes para você entender o seu dia a dia. O que eu observo também é como a pessoa reage frente às empresas que ela trabalhou. Então, foi pouco tempo? Por que foi pouco tempo? Se foi muito tempo, por que ela determinou, né, a saída? Como que ela se referencia às antigas empresas? Já teve gente que chegou aqui, pasmem, na hora da entrevista, falaram, teve uma vez que eu quase saí na mão com o meu chefe. Eu olhei e falei, oi? E eu ia ser o chefe dessa pessoa. Eu falei, olha o nível da pessoa. Não, cara é muito babaca. Eu quase sentei a mão na cara dele mesmo, por causa disso, daquilo. Eu falei, será que a pessoa pensou minimamente para falar isso? Mas ela falou, achando que estava assim, é isso aí, tem que fazer isso mesmo. Eu falei, aham. Eu e a profissional de RH, depois da entrevista, falando, não, né? Não, com certeza não. Não é o nosso perfil. Se a gente quer um ambiente colaborativo, isso acontece, eu não estou mentindo, tá, gente? Tem como provar isso aí para vocês. Mas tem coisas bizarras. Eu saí da empresa porque eu entendo que a cada 6 meses, a cada 1 ano, eu tenho que trocar de empresa mesmo. Porque é mais fácil eu conseguir emprego, aumento salarial. Então, a pessoa já entra com data de validade. Esse é o pensamento dela. Será que eu quero uma pessoa com data de validade aqui dentro? Então, nessas horas que ela vai contando a história, você vai pegando. É igual o policial que pega depoimento, né? Você vai deixando a pessoa falar, você vai perguntando. E você pode perguntar, às vezes, 2 vezes a mesma coisa em momentos diferentes, com palavras diferentes. Lá naquele seu trabalho, então, você tinha um chefe. E a pessoa tinha falado que tinha 2. Não, tem um chefe só mesmo. Às vezes, você pode fazer a pessoa responder a mesma pergunta 2 vezes diferente, pra você validar a informação para ter certeza se realmente aquilo acontecia, principalmente quando a pessoa chega falando para você que fazia tudo. Aquelas pessoas que falam que eram, não, era só eu no marketing, eu era a pessoa que realizava, eu era a pessoa que fazia isso e eu fui desligada. Então tem alguma coisa estranha. Se você era a pessoa super estrela, por que você foi desligado? Então, tome cuidado com essas histórias que não batem. E aí eu entro mais para uma linha de entender a jornada da pessoa, para entender o que dá energia para aquela pessoa e o que tira energia daquela pessoa. Então, por exemplo, a gente pergunta, qual foi um momento de grande desafio do seu último trabalho? Me conta um momento de superação. Por quê? Porque a gente quer entender qual foi o momento de pico emocional daquela pessoa e como é que ela passou daquele momento de pico emocional. Qual foi um ponto de grande derrota para aquela pessoa? E a gente pergunta depois que ela conta, fala, qual foi o seu sentimento? Ou o que te ajudou a resolver depois esse sentimento? Porque a gente quer entender
como que foi a jornada dela até chegar naquele ponto que foi um ponto negativo, o que sentimento que rodeou ela e quem ajudou ela a sair daquele sentimento. Às vezes tem pessoas que falam que não saíram daquele sentimento. Eu fiquei extremamente frustrado com o que aconteceu no trabalho, deu errado aquela conta, eu pedi desligamento e eu estou buscando uma nova oportunidade para recomeçar. Você vê que a pessoa está no chão, literalmente no chão. Você teria que reconstruir a confiança dela para que ela possa performar bem, mesmo que ela conheça do lado técnico. Então, essa linha de descobrir o que dá energia para a pessoa e o que tira energia da pessoa é exatamente o que o líder e o RH tem que fazer. E aí eu falei de líder e RH, nas nossas entrevistas hoje a gente tem o profissional de RH e o líder da área, seja coordenador ou gestor ou na ausência eu faço, que a gente valida todos esses pontos. E eu preciso saber o que dá energia e o que tira energia, porque eu tenho que dar coisas que dão energia para aquela pessoa e não deixar chegar coisas que tiram energia dela. Obviamente, desde que as coisas que eu vou evitar de passar para ela estejam alinhadas com os meus valores. Então, por exemplo, a pessoa fala, me tira energia sempre que eu tenho uma meta bem definida e que me cobrem pela meta. Mano, aqui é uma empresa focada em meta, não é pra você. Então você vai, nesse ponto, você vai sofrer aqui dentro. Agora tem pessoas que falam, no meu ponto de energia uma vez que tem uma meta clara, eu sou determinado, eu gosto, eu vou atrás, eu corro até bater essa meta. Ótimo, então temos meta, toma meta, né? Agora do outro lado a pessoa fala assim, eu não gosto de lugares com muito barulho. Pô, a gente tem ambiente e espaço altamente aberto, então você vai trabalhar numa agência onde as pessoas estão falando com clientes o tempo inteiro. Tem áreas que falam mais, tem áreas que falam menos, mas desculpa, esse é o lugar, você vai ter esse ponto. Esse ponto é negociável e a gente pode entrar no argumento de isso aqui não tem como a gente mudar. É a expectativa que você tem, não vai ser igual nessa sala, que tá quietinho e tudo mais. É um ambiente que fala bastante. Então, será que isso é para você? Então, esses pontos são os pontos que eu uso no roteiro. Obviamente, no meio de tudo isso, a gente faz o teste técnico, né? Como eu já disse, a gente tenta avaliar e no meio de todo o discurso, avaliar o DISC, o profissional do RH manja muito disso, eu não tenho essa habilidade, e realmente ver se a história da pessoa bate, o jeito que ela fala, o jeito que ela se porta, que ela conta a história, que ela conta das vitórias, da energia positiva e negativa, bate exatamente com o DISC, eles fazem uma avaliação mental ali do DISC, que fica muito claro. Então segue dentro desse roteiro que você vai conseguir completar muito bem a entrevista de uma pessoa. E tem uma máxima que eu queria dizer para você, se porventura 1% de você falar para não contratar aquela pessoa, não contrate. Eu aprendi uma frase com a mãe do Rand Fishkin, né, a Gillian Muessing, eu acho que fala assim, é o sobrenome dela. Ela fala assim, contrate devagar, demita rápido. Eu acho que a segunda parte, talvez depois da última mentoria, eu tenho refletido bastante sobre essa mentalidade de demitir rápido. Acho que é importante, mas há casos e casos. Eu estava usando ao pé da letra, mas o contratar devagar é algo que ela me falou em 2010 e nessa mentoria também foi importante. Então, cara, não baixe a sua régua, mesmo que você esteja precisando de um profissional. Toda vez que você baixar a sua régua, possivelmente você vai ter um atrito com essa pessoa que você vai estar trabalhando ao longo dos próximos semanas e meses e você vai se frustrar. Eu acho que você não quer contratar ninguém, mais uma vez com prazo de validade, sabendo que a pessoa não é a pessoa certa. Então, vá com calma, faça essas contratações de forma preventiva, né? Ou seja, não trabalhe com urgência. Então, se você já sabe que você vai precisar de uma pessoa, comece às vezes 2 meses antes fazer o processo seletivo, combina com a pessoa quando ela vai iniciar, para você ter calma, conseguir selecionar os melhores profissionais e encontrar pessoas que realmente estão alinhadas com o teu propósito, o propósito da empresa, que tem aptidão técnica real para desempenhar aquele trabalho, e aí você vai ter uma longevidade muito maior. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você não assina o canal, aproveita para se inscrever. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Fábio Cota, não esquece de dar o joinha no vídeo, beleza? Um abração e até a próxima.